Oi, meus amores, tudo bem? Vocês acharam que eu não vinha, não é mesmo? Mas eu estou aqui bem forte para ver a nossa revisão de ciências. Podemos começar? Hoje o nosso assunto é o reaproveitamento dos recursos naturais. Como é que esse homem utiliza esses recursos naturais? Vimos na aula anterior o que eram esses recursos e como eles estavam classificados. Hoje nós vamos ver como esses recursos são utilizados pelo homem no dia a dia. Vamos lá? Recursos naturais. O que são recursos naturais? Os recursos naturais são os bens que vêm da natureza e são usados pelo homem para várias finalidades. Que recursos são esses? Água, vento, luz solar, ar, florestas, vegetais, minerais, solo, entre outros. E esses recursos estão à disposição do homem e são utilizados para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar e para o seu conforto. São considerados recursos naturais os bens que são extraídos da natureza de forma direta ou indireta e são transformados para a utilização do homem, como ferro, níquel, entre outros. Aqui eu trago para vocês essa imagem lindíssima do meio ambiente. E aqui retratado vários recursos naturais que eu citei agora. O ar, a água, aqui vocês podem ver solo, o sol que não está visto, mas dá para perceber a sua presença, a água, os animais. Então aqui, essa imagem representa um conjunto desses recursos. Esse primeiro recurso que eu trago para vocês é o solo. Ao longo da história, a humanidade sempre conviveu com o solo. No começo, esse homem só colhia os produtos da terra. Depois, esse homem teve que aprender a cultivar a terra e a obter o seu alimento. Para o homem, o solo é um recurso tão importante quanto a água que ele bebe e o ar que ele respira. Ele não poderia existir sem essa fonte, que é uma fonte importante na produção de alimentos. Que alimentos são esses? Os animais e os vegetais. Além do solo servir para a criação de animais e para o cultivo das plantas, o solo também serve para a construção das nossas casas, porque é sobre o solo que nós construímos nossas casas. Mas afinal, o que é solo? Solo é o resultado de um paciente trabalhoso da natureza, sim. O solo é composto de partículas minerais, partículas orgânicas, que vão sendo depositadas em camadas horizontais, uma sobre a outra. E esta ação que forma o solo, ela é derivada da ação do vento, do calor, do frio, de organismos como os fungos, as bactérias, as minhocas, as formigas, os cupins. Todos esses agentes, eles colaboram para o processo de construção do solo. Este solo, ao longo do tempo, eles vão se desgastando de forma lenta. E esse desgaste que o solo vai tendo, ele vai dando origem ao nosso relevo. Para que você tenha ideia de como esse processo de formação do solo é lento e paciente, saiba que são necessários cerca de 400 anos para se formar apenas 1 centímetro de solo. Vejam bem, 400 anos para formar 1 centímetro de solo. Então veja que é um processo lento e paciente da mãe natureza. Solo. Eu trago essa imagem aqui retratando justamente o uso desse solo. Olha aí nessa imagem. Você vê aí o cultivo das plantas no solo. Aí você tem aí uma árvore frutífera que serve como alimento. As crianças cultivando esse alimento. Os animais que se alimentam dessas plantas que são cultivadas no solo. Aqui você tem um outro animal que é utilizado no alimento, que é um porco. Então veja que o solo está presente e a sua importância na nossa vida é vital.
É porque vivemos de uma forma tão rápida, tão corriqueira, que a gente não se dá conta de quanto esse solo é importante na nossa vida. Outro recurso que eu trago aqui são os animais. Os animais também são utilizados no dia a dia dos seres humanos, tanto como matéria-prima para a fabricação de sapatos, bolsas e roupas, quanto na alimentação. E as plantas também são fontes de alimento e de matéria-prima. São utilizadas para a construção de casas, móveis, tecidos, remédios e produtos de beleza. Então nós temos aqui a utilidade das plantas e dos animais. Olha aqui essa imagem maravilhosa que eu trago mais uma vez alguns animais para vocês. Essa cena lindíssima. Olha o solo presente aí no cultivo. A água. A água é, sem dúvida, um elemento importantíssimo. A água é fundamental para o uso doméstico, para a higiene, para a alimentação, utilizado na agricultura, na irrigação das lavouras, em processos industriais, na fabricação de produtos, né? Como via de transporte aquático. Então você tem aí os transportes lacustres, feitos em lago, né? As canoas, aquelas embarcações que passam pelos rios. Olha a importância da água como uma via de acesso para o homem, tanto fazer transporte humano, como transporte de produtos, rio acima, rio abaixo. Então a água também ela é uma via utilizada pelo homem. Além disso, esta água pode ser transformada em energia elétrica que é utilizada para movimentar as máquinas. O ar. O ar é utilizado por diversos seres vivos por meio da respiração. E no ato da respiração é que dele que nós retiramos o oxigênio. Não é de hoje que o vento, ou seja, o ar em movimento, é aproveitado para movimentar as máquinas, como o moinho de vento, o catavento e as embarcações de vela. Bom, aqui, meus amores, nós vamos encerrar esses recursos naturais. Mas antes eu vou dar uma passadinha, novamente, para que possíveis dúvidas sejam tiradas. Então, recursos naturais são bens que vêm da natureza, usadas pelo homem para várias finalidades. Então nós temos o ar, o solo, os animais, as plantas. Aí eu trago para vocês aqui a representação de um recurso natural. O solo, falamos da sua importância como uma principal fonte de produção de alimentos. Então, um item que realmente merece ser lembrado e destacado. Falamos aqui uma característica do solo, que ele leva 400 anos para formar 1 centímetro, da sua formação, de como esse solo é composto, partículas minerais e orgânicas que foram depositadas em camadas horizontais, com a ajuda da ação do vento, do clima, de organismos como bactérias, fungos. Então veja aqui que o solo ele tem uma grande importância em nossas vidas. Dos animais, que são utilizados no processo de fabricação de matéria-prima. Então aqui, ó, vocês vão passar mais uma vez os slides, vão dar uma olhada detalhadamente. E em seguida, meus amores, eu estou propondo para vocês aqui uma questão. Eu vou estar colocando no grupo um vídeo que trata justamente da ação do homem impactando o meio ambiente. O vídeo não é um vídeo longo, mas que terá depois, após vocês assistirem esse vídeo, vocês estarão respondendo algumas questões relacionadas a este tema. O impacto do homem no meio ambiente. Assistam mais uma vez a aula, várias vezes, quando vocês quiserem. Aproximem o zoom do celular, visualizem todos os slides
e respondam as questões. Um beijo e até a próxima revisão.